de nos congratular juntos neste lauro de glória, onde estamos vivenciando o 16º ano da Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui, com o endereço, como todos sabem, a Igreja Reinando com Cristo neste bairro abençoado. Quero desde já agradecer ao nosso Deus por ter nos concedido a oportunidade de poder vivenciar este dia e ver que o trabalho que o apóstolo Paulo iniciou não foi em vão, chegou até nós e estamos de veras alegres. Louvado seja Deus. Quero parabenizar também o nosso querido e amado irmão Edmilson, este servo de Deus, a todos os obreiros que têm se empenhado com ele neste trabalho, dando crescimento à obra do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus por cada vida de cada irmão que veio conosco ali de Jacuípe, os amigos, veio também pessoas não evangélicas, e se estão aqui, com certeza é porque Deus tem escolhido eles para ouvir esta palavra. Quero desde já também dar uma saudação desde os lugares celestiais a todos os queridos irmãos e amigos que nos ouvem em toda parte do planeta neste momento através da internet. Que a graça do Senhor alcance a tua vida esta noite, em nome de Jesus. Amados irmãos, o tema desta noite é todo o bem que há em vós. Eu vim apenas fazer uma declaração aqui com os irmãos, diante de tudo que os irmãos têm vivido neste lugar. Sei que estão saciados pela palavra e eu quero fazer apenas essa declaração. Estamos aqui reunidos para dar continuidade àquilo que Cristo mais amou, que é a sua igreja, revestindo ela do novo homem, com informações do novo pacto, de melhores e superiores promessas. Aqui estamos, louvado seja Deus, neste corpo de carne. Cada cristão deve conhecer o bem que está dentro dele. Louvado seja Deus para sempre. Para que através destas informações possamos reinar em vida, desfrutando daquilo que Deus tem preparado de melhor para cada um de nós. O apóstolo Paulo, ele cita esta luta diária que todo crente tem com as suas duas naturezas, carne e espírito. Por incrível que pareça, precisamos lembrar aos amados irmãos, porque as vicissitudes da vida faz com que esqueça de que nós temos uma dualidade, corpo, que é a carne, e o espírito. Mas através desta palavra, nós queremos revelar aos eleitos de Deus esta noite, que todo o bem que está em vós vai produzir a sabedoria para a edificação, vai dar entendimento para nos isentar, louvado seja Deus, de culpas, de medos e temores, para tirar traumas causados pelo sistema religioso que durante anos tem cauterizado a mente de muitos por não conhecer a si mesmo. Muitas vezes ficamos na curiosidade de conhecer coisas e não procuramos saber quem somos, a nossa verdadeira identidade. Então a pergunta é: qual é o bem que está dentro de nós? Louvado seja Deus para sempre. O apóstolo Paulo, direcionando a carta a Filemão, ele cita que em nós, em nosso espírito, habita todo o bem. Louvado seja Deus para sempre. E Paulo diz aqui em Filemão, capítulo de número 1, versículo de número 6, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento, todo o bem que há em vós por Cristo Jesus.
Louvado seja Deus para sempre. O nosso objetivo esta noite é mostrar que você tem uma dualidade. Você tem duas naturezas, carne e espírito. O bem que você quer fazer, acaba fazendo como Paulo, falando à igreja em Roma, no capítulo 7, verso 14, dizendo que o bem que queria fazer e acabava não fazendo, porque havia algo nele. Agora, Paulo também deixa claro que em nosso espírito está toda a bondade de Deus. Louvado seja Deus para sempre. Paulo também chega à igreja de Colossos e diz que Cristo já está em vós. Louvado seja Deus. Paulo diz em Colossenses 1:27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais sejam as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, esperança da glória. Louvado seja Deus para sempre. Deixa eu dizer uma coisa aos queridos e amados irmãos. Hoje nós somos um com o Senhor. Hoje nós não estamos órfãos. Hoje nós não somos noivos. Hoje o casamento já aconteceu. O mundo inteiro ainda está aguardando este casamento, ainda está aguardando o arrebatamento, ainda está esperando Jesus. Mas a igreja da graça já tem plena consciência que Jesus, antes de morrer, alguém interrogou a respeito sobre o sacrifício do jejum, e Jesus falou a respeito desta união e deste casamento. Ele disse: porventura poderá jejuar os convidados às núpcias do casamento, estando noivo com ele? A igreja naquele momento era noiva, Cristo era o noivo, só que o mundo não entendeu que o casamento já aconteceu. Louvado seja Deus. A igreja não vai mais se casar porque ela já casou-se. Nós não estamos em adultério espiritual. Estar em adultério espiritual é tentar se casar com dois maridos, é estar ligado a Jesus de Nazaré e ao mesmo tempo diz que serve ao Cristo ressuscitado. Portanto, precisamos abandonar o primeiro marido para aprender aquele que ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja Deus sempre. Cristo, ao se sacrificar na cruz do Calvário, nos uniu a um casamento eterno. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 6:17, mas o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Louvado seja Deus. A identidade verdadeira da igreja. Nós somos um espírito, mas há um mistério, porque a palavra espírito na Bíblia significa eu chamar, significa fortes rajadas de vento. É interessante porque a palavra alma na Bíblia também significa epneuma, vem do grego, que significa fôlego de vida. Então alma é fôlego de vida, espírito é fôlego de vida. Então a palavra alma e a palavra espírito na Bíblia está se referindo à mesma coisa. Espírito e alma são a mesma coisa. O homem tem uma alma ou um espírito chamado de espírito natural. Este espírito não tem vida eterna, mas no momento em que nós nos unimos ao somos a e somos um espírito com ele, diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Portanto, embora andando em um corpo de debilidade, temos a essência de Deus habitando dentro do nosso espírito. Louvado seja Deus para sempre. Mas há um mistério de Deus aqui, porque o apóstolo Paulo, ele classifica esta dádiva, ele classifica este mistério como um tesouro depositado em vasos de barro. Louvado seja Deus para sempre. O corpo, o barro, nós temos um tesouro. É interessante porque o mundo, os ímpios,
Até os crentes, eles guardam tesouros terrestres em bancos, em cofres. Mas a igreja tem um local exclusivo do seu tesouro. O tesouro da igreja está dentro de vasos de barro. Louvado seja Deus para sempre. A maior riqueza do ser humano está dentro do ser humano. Não está no mundo, não está em objetos, não está em coisas palpáveis. Dentro do seu espírito, louvado seja Deus para sempre. Muitos não entendem isto aqui e estão a colocar os seus tesouros nos locais errados. Olha, amados, deixa eu dizer uma coisa a todos esta noite. O lugar mais rico no planeta Terra não são as minas de petróleo ali do Irã, do Peru, do Iraque, do Kuwait. O lugar mais rico no planeta Terra não são as minas de ouro ali do Peru, da Amazonas, mas o lugar mais rico do planeta Terra não está muito longe da sua casa. O mais rico do planeta é o cemitério. Por que é o cemitério o lugar mais rico do planeta Terra? Porque enterrados ali no cemitério estão livros que nunca foram escritos, revistas que nunca foram publicadas, louvores que nunca foram cantados, músicas que nunca foram cantadas, empresas que nunca foram abertas, mulheres impressionantes que morreram como prostitutas, homens impressionantes que morreram como alcoólatra, como viciado. E eu vim esta noite motivado por um temor. É um bom temor. Eu tenho medo que sentado nesta cadeira aí agora mesmo esteja mais uma pessoa que seja um candidato para acrescentar esta riqueza no cemitério. Eu vim aqui esta noite enviado por Deus com um bom temor, porque nós queremos que você não cemitério roubar o teu, louvado seja Deus. Olha, querido, o apóstolo Paulo disse: você é um representante do próprio Cristo nesta terra. Paulo disse que você está cheio de todo o bem, de toda a sabedoria, de toda a essência, porque você está cheio de Deus, louvado seja Deus. Ele está dentro de ti, Ele habita em ti, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então não permita que te roubem. Tu és a coisa mais preciosa. Tu és a joia de maior valor. Foi por ti que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja Deus para sempre. Toda a essência está dentro de ti. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 10. Sempre por todas as partes, levando a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo, louvado seja Deus. Se Ele está aí, se a riqueza dele está dentro de ti, então a vida dele vai se manifestar, porque a tua já morreu com ele, e agora é ele que verdadeiramente vives em ti. E se Cristo vive em ti, o eu tem que desaparecer. O eu faço, o eu posso, tem que desaparecer. Cristo tem que aparecer nas nossas vidas, louvado seja Deus para sempre, para que a vida do Espírito possa fluir em nós. Hoje nós sabemos quem somos, sabemos o que temos e sabemos qual é a nossa verdadeira identidade. E como ministro da nova aliança, eu desperto esta igreja naquilo que já ouviram, para que ninguém olhe para outro em carne. Ninguém tente conhecer a ninguém aqui em carne. Ninguém queira fazer julgamento a outro em carne. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, foi estabelecido alguns decretos pelo apóstolo Paulo. E estes decretos são perpétuos.
Um deles é que a partir deste evento, não poderíamos conhecer a ninguém segundo a carne. Porque na carne todos são débios, na carne todos são falhos, na carne ninguém é perfeito, na carne todos têm falhado, a nossa carne está cheia de imperfeição, na carne todo mundo tem feito algo em que tem desagradado a Deus. E Paulo chega na igreja de Coríntios, por ser uma igreja carnal, uma igreja de acusação, uma igreja de apontar o dedo e de olhar a vida e as fraquezas e as debilidades dos outros, porque tem pessoas que estão dentro do evangelho, estão até na graça, mas não conseguem abundar na graça por levar uma vida carnal. Mas o apóstolo queria mostrar à igreja a vida do Espírito, porque esta é a verdadeira natureza da igreja do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. E quando Paulo chega na igreja de Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, o apóstolo diz: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Louvado seja Deus para sempre. Deixa eu dizer uma coisa: a primeira coisa que a igreja tem que fazer é tirar os olhos de Jesus de Nazaré, é parar de louvar a Jesus de Nazaré, é parar de cantar hinos a Jesus de Nazaré, é parar de estabelecer a fé em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não era cristão, Jesus de Nazaré era judeu. Seguir a Jesus de Nazaré é sinônimo de judaísmo, são práticas da carne. Jesus estava em carne, cumprindo a lei, para que você não precisasse mais se submeter à meritocracia, aos rudimentos fracos e pobres da lei. Quando Paulo diz isto aqui em Coríntios, ele começa a receber muitas calúnias, muitas ameaças, porque aqui está o segredo da graça de Deus: aprender a olhar para aquele que ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja Deus. Com esta lição, o apóstolo também trata de dividir nossas duas naturezas. Paulo deixa uma lição bem clara com este texto: se em nosso espírito habita todo o bem, Paulo deixa bem claro que da mesma forma na nossa carne todo mal está lá. Louvado seja Deus para sempre. Paulo diz que agora nós somos espíritos revestidos de carne. Não podemos mirar no exterior, mas ter olhos naquilo que com uma única oferta Ele aperfeiçoou para sempre. Louvado seja Deus para sempre. Quando Paulo escreve aos Hebreus no capítulo 10, versículo 14, Paulo diz: porque com uma só oferta Ele aperfeiçoou para sempre os santificados. Louvado seja Deus. Interessante é que Paulo diz que você não será perfeito, você já é perfeito. Mas pastor, como é que uma pessoa pode ser perfeito se ela está levando uma vida num corpo de carne falha? É porque você está com a visão da carne. Se você parar de olhar para a carne e olhar para o Espírito vai se manifestar não só na vida daquele que você está olhando, mas como também se manifestará na vida própria daquele que fala. Louvado seja Deus para sempre. O que mais nós temos hoje na graça de Deus são crentes que estão na graça, mas vivem a vida da carne. E a vida da carne é uma vida de desobediência, é uma vida de tirania, é uma vida de faz o que quer. Amado, na graça de Deus, você não tem livre-arbítrio para fazer o que quer. Na graça você é escravo, mas não é escravo do pecado, você é escravo da justiça, você é escravo da verdade, você é escravo do que é certo, você é escravo de
tudo aquilo que Deus determinou para que você vivesse. Escravo do que é perfeito. Escravo, você é um perfeito para sempre. Você foi santificado. Você agora tenta querer fazer o errado, mas o Espírito não permite, porque você é um escravo da justiça. Você faz o que é certo. Veja sua evidência do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Paulo disse algo poderoso quando chega na igreja de Roma, aonde Pedro estava ali ministrando o evangelho da circuncisão. O pior inimigo do apóstolo Paulo foi Pedro, líder da igreja católica romana, cuja mesma, ao fundar seu império, construiu uma igreja e hoje é chamada Basílica de São Pedro, aonde Pedro tinha um trono e imperava. E lá em Roma, Paulo chega com a mensagem da graça, abalando as estruturas de Roma e com uma mensagem forte e pedindo para todos tirarem os olhos de Jesus de Nazaré, cujo evangelho da circuncisão fazia. Paulo diz em Roma 7,18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O apóstolo falando de si próprio. Olha, amado, deixa eu dizer algo esta noite. Um dos erros mais glamouroso do sistema religioso que impera aí fora, dentro dos rudimentos da lei, é querer que as pessoas mudem a sua natureza humana. E isso acontece às vezes dentro da igreja, entre os irmãos. Alguém vê alguém fraco, débil na fé, falhando, e quer que a pessoa mude a sua natureza carnal. O apóstolo Paulo cita que entrar por este caminho te leva à morte. Mas não é uma morte física, é uma morte do viver diário. Isto te leva a uma má consciência. Sente-se culpado o tempo todo. Vive com um peso na consciência. E o mais grave, por mais que tentes reverter este quadro, você nunca irá agradar a Deus em carne. Olha, amados, deixa eu vos dizer outra coisa. Deus não tem assunto com a carne. Então pare de olhar a carne e a vida dos outros, porque Deus não trabalha com carne. Isso é um mistério. O apóstolo Paulo chega em Roma e diz, no capítulo 8, versos 6 ao 15, Paulo diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Louvado seja Deus para sempre. Então não adianta querer mudar a vida de alguém em carne. É um trabalho perdido. É uma má consciência. É uma acusação. É por isso que as igrejas da lei têm uma mania de tirar os crentes da comunhão com Deus. Eles disciplinam. 3 meses de disciplina, 6 meses de disciplina, não pode participar do culto de oração, lá no sistema não pode tomar a Santa Ceia, lá no sistema não pode participar dos cultos de porta fechada. Por quê? Porque eles analisam a vida dos outros em carne. E quando se analisa a vida dos outros em carne, aí você coloca a pessoa em má consciência. Porque Deus não trabalha com carne, louvado seja Deus. Deus é Espírito. Paulo, buscando esquadrinhar-se acerca das atitudes carnais, chega a conclusões importantíssimas. Ele em si encontra 2 leis. Olha, amado, uma que estava em sua carne e a outra que estava em seu espírito. E isso é um mistério. Agora eu quero chamar a atenção dos amados aqui
Porque nós, da graça de Deus, pregamos contra a meritocracia. Anunciamos que estamos num pacto de melhores e superiores promessas que não funciona pela lei de Moisés, pelo Mitbox, pela Torá, pelos 613 mandamentos. Nós anunciamos a graça pela fé em Jesus Cristo e este, o ressuscitado. Então eu estou falando sobre lei e eu quero chamar a observação dos amados, porque na graça também tem leis. Olha o que Paulo diz aqui. Ele identifica duas leis. Uma estava na carne. A da carne era a lei de Moisés, porque a lei de Moisés era de observância, funcionava pela observância, era a lei da observância. Para que a lei fosse aplicada tinha que ter testemunhas, lei de observância, lei para a carne, meritocracia, a lei de esforço, do pagar o preço, do buscar a Deus. Porém, Paulo identifica duas leis, uma que está na carne, a lei de Moisés, e a outra que está no Espírito, a lei de Cristo. Olha, note que é uma lei. Isso foi estabelecido pelo próprio Deus. Outra coisa, você não teve participação alguma nisto. Quando você nasceu, duas leis já estavam operando na tua vida. A da carne você tomou logo notório, conhecimento por ser visível. A do Espírito, que é o estado de consciência, ela está sendo ativada agora pelo poder da palavra, louvado seja Deus. Olha, amado, está estabelecido em sua carne. Este mal está na sua carne, mas em seu espírito habita todo o bem. E é isso que você precisa saber esta noite. O apóstolo Paulo diz em Roma, aos Romanos, no capítulo 7, verso 21 e 22. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha, dualidade. Homem exterior, carne. Homem interior, espírito. Louvado seja Deus para sempre. Queridos e amados em Cristo, por que é que nós, da graça de Deus, que vivemos a vida do Espírito, eliminamos práticas dentro da graça de Deus, e uma delas é não impor mão sobre pessoas? Por que é que nós, neste pacto de melhores e superiores promessas, não precisamos tocar em alguém para orar, para fazer algo? Por quê? Após identificarmos a necessidade de separarmos nossas naturezas, chegamos a um ponto importante que irá aclarar a mente de muitos esta noite. Impor mãos, orar por pessoas, batizar pessoas nas águas, querer consertar a carne, é algo que não se implica neste pacto de superiores promessas. Isso é perca de tempo, é querer iludir a si mesmo. Por quê? Porque Deus jamais conserta isto. Ele criou desta maneira uma lei que opera na carne e a outra que opera no espírito. O curso já está determinado. Querer mudar isto, amado, é invenção humana, porque isto não vai mudar. A carne vai funcionar sempre da mesma maneira. Ela vai querer adulterar, mentir, pecar, se prostituir. Ela se inclina para o mal, ela quer o mundo, ela quer dançar. Ela está viciada nos seus desejos enganosos. Ela milita contra o Espírito, mas o Espírito se inclina para as coisas de Deus, louvado seja Deus. Aquilo que ele mesmo criou danificado, não queira o homem querer consertar, de forma nenhuma. E o que é que o sistema religioso tem feito? Querer consertar uma lei que está em curso. E o que é uma lei? Lei é um princípio estabelecido por Deus que vai funcionar sempre da mesma maneira quando alguém usar. E assim é a lei da carne.
A carne não quer Deus, então não adianta querer olhar para o seu irmão e querê-lo consertá-lo em carne, porque ele nunca se consertará em carne. Só pelo conhecimento da palavra de Cristo e o Espírito ativado em vós vai fazer com que as obras da carne sejam mortificadas. Louvado seja Deus para sempre. Por isso que Paulo fala aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 1 e 2. Paulo diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, diz a palavra. Louvado seja Deus. Olha, querido, eu fico imaginando os 12 discípulos de Jesus de Nazaré pregando o evangelho da circuncisão, tudo perfeitinho, tudo direitinho. Jesus morreu na cruz, continuavam a dar continuidade a um ministério que tinha sido consumado na cruz. De repente, o Espírito Santo liberta Paulo, e Paulo solta essa bomba, dizendo: tirem os olhos de Jesus de Nazaré. A doutrina de Jesus de Nazaré é rudimento, fraco e pobre. A doutrina de Jesus de Nazaré é rudimento, não para o tempo dele, mas para o nosso. Vamos pôr de lado, vamos deixar de lado os ensinamentos de Jesus de Nazaré, vamos prosseguir para o que é perfeito. E o que é perfeito? Diga comigo: o Cristo ressuscitado. Este é perfeito. Por que o evangelho não funciona pela carne? Ele funciona pela fé, porque Deus é Espírito e Deus trabalha com o Espírito, e quem adore a Deus, adore em Espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Olha, amados, no verso acima que nós acabamos de ler aqui, em Hebreus 6, a advertência do apóstolo é categórica: deixem de fazer aquilo que Jesus de Nazaré fez. É isto que Paulo está mandando fazer aqui. Ele veio cumprir a lei. Ele era um judeu. Jesus não foi cristão. Você sabia que Jesus de Nazaré morreu? Os 12 discípulos de Jesus de Nazaré continuaram a pregar o evangelho da circuncisão, mas só depois que Paulo começou a ministrar o evangelho, 26 anos depois, pela primeira vez na cidade de Antioquia, por graça, diz a Bíblia que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristão. Cristianismo só foi possível depois da morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador. Porque nos dias da carne de Jesus se vivia o judaísmo. Ser cristão significa a ausência de obras. Diga comigo: ser cristão significa a ausência de obra. Qualquer pessoa que vive fazendo obra, dizendo que serve a Deus, pode ter certeza, é judaísmo, é meritocracia, é lei de Moisés. Agora, viver o cristianismo é viver pelo evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, é viver pela fé, é viver pela graça, na dependência dele, sabendo que é ele que opera em vós, tanto querer como realizar. Louvado seja Deus. Olha, amado, fazer não se aplica mais a este pacto que nós estamos. Fazer não se aplica mais a este pacto que nós estamos. É hora de tirar eu vou fazer. Agora você está morto, e um morto não faz nada. Vossas vidas estão escondidas em Cristo, louvado seja Deus. Foste sepultado com ele pelo batismo na morte, porque assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, ressuscitai vós também. As vossas vidas agora estão escondidas em Deus, e quem está com Cristo está morto para o mundo, porque o corpo de pecado morreu, e agora a nova natureza nasceu em ti. E morto não anda fazendo nada, morto não faz
faz sacrifício, morto não faz penitência, morto não sobe monte com água nas costas, morto não precisa de fita, não precisa de imagem, morto não precisa de fazer jejum, morto não faz nada, porque quem opera em vós agora é o Senhor, louvado seja Deus. É Ele que está operando em vós. É Ele que está operando em vós. Por isso que quando Ele chega na cruz, Ele diz: tudo está consumado, está feito, acabou-se. Tudo aquilo que você tinha que fazer. É por isso que o Evangelho é chamado de graça. E o que é graça? Favor imerecido. A graça é você entender que você está recebendo, é de graça para você, mas alguém pagou o preço. O preço de sangue na cruz do Calvário, louvado seja Deus. Teus olhos devem estar postos naquele que ressuscitou dentre os mortos. É aí onde você tem que focar. Outra coisa, você pertence a outro. Diga assim: eu pertenço a outro, ao Cristo ressuscitado. Se pretendes continuar a mirar os olhos em Jesus de Nazaré, olha, amado, se tu pretendes a continuar olhando para Jesus de Nazaré, saibas que você nunca vai dar fruto para Deus. A maioria dos crentes, até alguns que estão chegando em graça, por falta de conhecimento, ainda não entenderam esse mistério. Porque isso é só para os eleitos. Isso é só para os espíritos predestinados por Cristo. Entender este mistério não é para todos. Você nunca pode dar fruto para Deus se não abandonar o primeiro marido. O que tem de crente se prostituindo, cometendo adultério espiritual, casado com 2 maridos, não é brincadeira. Isto aqui é sério. Ei, a igreja só tem um marido. A igreja está casada com o Cristo ressuscitado e o casamento aconteceu na cruz. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo trouxe esta mensagem à igreja em Roma. Ali foi aonde foram as mensagens mais duras de Paulo, por causa dos apóstolos da circuncisão. E quando Paulo chega em Roma, no capítulo 7, versículo 4, Paulo abala as estruturas do judaísmo. Ninguém queria ouvir o que Paulo vai dizer agora. Paulo diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Olha, por que é que muitos crentes estão em graça e não conseguem frutificar? Não abundam, não prosperam. Se todo o bem está em vós, se já sois abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque se estais em graça, deves saber que não se diz Deus te abençoe, mas se declara aquilo que tu já és, abençoados em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Por que é que este fato já se sucedeu na cruz? Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lá já fomos abençoados. Mas se já somos abençoados, por que é que essa tal bênção não se manifesta em nós? Por causa das duas naturezas. Temos duas naturezas. Uma se inclina para o mal, a outra se inclina para o bem. Toda a bênção de Deus, ela é espiritual naquilo em que ela está focalizada. Não existe bênção material. Toda bênção é espiritual. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Algumas pessoas, que o Espírito vai falar agora, estão pretendendo, fazendo planos
ideias, traçando metas para a sua vida. Alguns projetam se mudarem de lugares, porque não conseguem prosperar aonde estão, naquele devido lugar, e pensam em mudar, em fazer mudança, em sair de cidade, para outro estado e até para outros países, por não conseguirem prosperarem aonde estão, por não entenderem a vida do Espírito e nem o Evangelho da graça, e ficam procurando bênção nos lugares errados. Mas o Espírito me trouxe esta noite para te dizer que as bênçãos não estão aonde você está olhando. Toda a bênção de Deus, ela é espiritual naquilo em que ela está focalizada. Olha, toda maldição está na carne, toda bênção está no Espírito. Se você soubesse que lá em Jacuípe você ganhou um prêmio de R$1 milhão, eu tenho certeza que muitos aqui ainda hoje iam bater lá e buscar este prêmio. Se você soubesse que você ganhou uma casa lá em Paulista, ainda hoje você ia querer a escritura da casa para passar para o seu nome e amanhecer o dia na porta do cartório para fazer a sua transferência, porque você queria a sua bênção. Toda a bênção de Deus, ela está no Espírito. Se você quer a bênção de Deus, pare de fazer planos. A tua bênção está no teu Espírito. Ande no Espírito e as bênçãos de Deus vão se mudar. Atrás de bênção e anda embaralhado em problemas, isso é sinal de uma vida carnal. Esta noite o Espírito me traz aqui para dizer: todo o bem que está dentro de ti, louvado seja Deus. A vida abençoada é a vida do Espírito. Andar no Espírito é andar em bênção. Você sabia? Andar no Espírito. Tem gente que chega, na lei eu via muito isso, no sistema religioso. Alguém comprava um carro e ia para o pastor orar pela chave do carro. Pastor, ore pela chave do meu carro, aqui está a minha bênção. Alguém conseguia uma casa própria, levava a chave para a igreja e dizia: pastor, ore pela minha casa, aqui está a minha bênção. E eu quero te dizer esta noite que o carro não é a bênção, a casa não é a bênção, o objeto não é a bênção, a posse que tu tomasse não é a bênção. Isto é apenas o resultado da bênção. A bênção não é material, a bênção é espiritual. Entenda algo: a bênção é semelhante a folhas que estão no meio da rua. Ouça com cuidado. O vento sopra, as folhas se movem. O vento já estava lá, mas as folhas não se moviam. Mas o vento decidiu se balançar. Então, como resultado do vento, as folhas se balançam. Muitas vezes você olha para um pé de planta e, como esse que eu estou vendo aqui, o vento está ali, mas as folhas não se balançam. Assim é a benção. Deus te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você está abençoado. Você não será abençoado. A bênção está dentro de você, mas está feito aquele pé de planta ali parada. Agora, como resultado do Espírito sendo vivificado na tua vida, o vento se balança, as folhas se movem. Como resultado de uma vida espiritual, as bênçãos de Deus vão acontecer na tua vida. E tu vais entender que não é o lugar, o ambiente, não é a mudança. A bênção de Deus não é terrestre, ela é celeste. E quando Deus abre as portas dos céus, não importa onde você esteja, ela vai chegar na tua vida. Louvado seja Deus para sempre. Ande no Espírito. Andar no Espírito é a habilidade para a prosperidade. Andar é a capacidade para ser próspero em tudo aquilo que você tocar. E eu digo, como disse o profeta: aonde tocar a planta dos vossos pés, ele vos dará. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, porque o Senhor está contigo. Louvado seja Deus para sempre. É hora de tirar os olhos da carne. Agora, andar na carne é a mesma coisa, ao contrário do que andar no Espírito.
andar na carne é sinônimo de maldição. Você sabia que eu iniciei esta mensagem falando sobre as duas naturezas? Andar na carne é a capacidade para não prosperar. Tem pessoas que compram a casa pega fogo. Tem pessoas que arrumam um emprego, quando é com 3 dias, o patrão manda embora. Tem pessoas que casam, quando é com 3 semanas que casou, tem problema dentro do casamento. Sabe o que é isto? Isto é maldição. Isto é vida carnal. Isto é a vida do espírito ausente. Isso é pessoas que só enxergam o mundo material. Alguns aqui estão embaralhados em dívidas, em problemas, com problemas no seu lar, na sua casa, na sua família, com problemas com filhos, mas o Espírito de Deus fala à noite. Isso é a vida do Espírito que não está acesa. Isto é uma vida carnal. As decisões têm sido tomadas meramente humanas, mas tu precisas entender que agora tu és um espírito e deves agir como tal. Não estás só, o Senhor está contigo, louvado seja Deus. O que devo fazer então para conduzir-me neste vaso de barro, o qual leva este meu tesouro, pastor? Olha, confessa. Ei, confessa, é o novo pacto. Confessa. Este pacto de superiores e melhores promessas, ele não funciona com jejum, ele não funciona com óleo, ele não funciona com fita, ele é um pacto de boca. Diga comigo, um pacto de boca. É assim que funciona este pacto. Aqui, amado, não cabe mais obras, é só crer. As obras desapareceu. Crê que tudo está feito. Encha-se deste conhecimento. Revista-se do novo homem esta noite. E fale adivelmente o teu anjo. Porque Deus tem preparado anjos para te servir. Louvado seja Deus. Tudo está bem. Tudo colabora para o meu bem. Deus tem todo o seu controle sobre a nossa vida. Nós jamais devemos falar aquilo que nós não cremos. O pacto é de boca. Alguns aqui veio para a igreja dizendo assim: Senhor, me cura hoje. A fé, isto é a lei, isto é a meritocracia. Na graça de Deus, o crente doente vem para a igreja declarando: eu já estou curado, eu já estou curado, eu já estou curado. Você não veio buscar, você veio declarar o que você crê, e a vida do Espírito vai se manifestar. E eu profetizo que antes de terminar este trabalho, esta dor vai sair, esta enfermidade vai sair, porque você está declarando aquilo que já existe, que já tem. Nós vamos chamar a cura agora, vamos chamar o milagre de Deus agora. Por quê? Porque nós vivemos a vida do Espírito, louvado seja Deus. Olha, amado, o apóstolo Paulo falando no capítulo 4, versículo de número 13 de 2 Coríntios, Paulo diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Você tem que crer e você tem que falar. Diga comigo, crer, falar. Aqui está o segredo para ativar a nossa fé. Você tem uma arma, cuidado que não é arma literalmente. Você tem uma arma que tem uma bala no gatilho. Mas para que a bala dispare, você tem que apertar o gatilho. O pacto da graça de Deus é um pacto de boca. Você ativa a fé quando você fala. Você tem que crer e falar. Preste atenção no que você vai ouvir agora. Muitos crentes estão orando, mas não estão obtendo resultado nas suas orações. Da primeira vez que eu estive aqui, tive a honra e o privilégio de entrar um pouco sobre a existência e o propósito da oração. E eu ficava a me perguntar algumas vezes: por que a oração existe? Por que os crentes pedem as coisas a Deus? Porque Deus é soberano. E afinal de contas,
Soberania quer dizer, na verdade, que Ele está livre das nossas influências. Se Deus é soberano, por que orar? Se no final das contas, Ele vai fazer a sua vontade. Então por que orar? E eu ficava me indagando. Mas eu não quero entrar neste aspecto esta noite. Eu quero apenas me ater a este fato. Criei, por isso falei. A fé, ela é ativada pela boca. Então ouça com muito cuidado. Você crê e você fala aquilo que você crê. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Coração aqui na Bíblia significa mente, porque na verdade a função do coração é bombear o sangue. Mas na cultura judaica, coração significava mente. Então, quando você crê, você fala. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Você tem que ter cuidado, porque tem outra coisa que funciona. É a mente, são os pensamentos, porque você é aquilo que você pensa. O que você pensa é o que você é. Se você pensa que você é um gafanhoto, como aqueles espias que foram espiar a terra de Canaã, e 12 viram um monte de gigantes e se sentiram como gafanhoto, você é um gafanhoto. Você é o que você pensa. O que você pensa é o que você é. Agora escute, você nunca deve falar aquilo que você não crê. E aqui está o segredo de resposta de oração. A maioria de vocês que estão me ouvindo aqui agora estão falando o que não crê. Você sabe que a sua esposa é uma bênção, mas muitos aqui chamam a esposa de palavrão. Você sabe que o seu filho é uma bênção, mas muitas vezes você se dirigiu ao seu filho com palavras que não era essa. Você tem mandado até para ir para outros lugares. Você olha para o seu emprego e diz: meu emprego é isso e é aquilo outro. Não é isso que você crê, porque o teu coração estava mal. E você falou quando o seu coração estava mal. E você tem que ter cuidado com o que você está dizendo, porque as palavras têm poder. As palavras não voltam vazia. Tu és um espírito, e o espírito funciona pelo vento. Tudo acontece por palavras. Eu tenho que falar aquilo que eu creio. Quando eu falo que eu não creio, há uma desordem no mundo espiritual. É por isso que a vida de muitas pessoas aqui está parecendo um redemoinho. Mas o Espírito de Deus, redemoinho, volte a funcionar da direção certa esta noite. Você tem que falar o que você crê. Você nunca deve falar quando o seu coração está mal. Sustenta a língua, controla, mortifica esta carne, sustenta o ego, o eu, para de querer resolver. É hora de falar o que se crê. Quando eu falo o que eu creio, a fé é ativada. Pastor, eu creio que eu tenho que sair daqui esta noite sem essa dor. Estou com a dor na minha coluna. Você crê? Então você acredita nisso? Então você tem que falar. A fé não funciona num silêncio. Ei, Jesus não mandou fazer uma oração silenciosa, caladinho. Não. Faça uma oração alarmante. Fale. Não tenha medo. O Espírito funciona pela boca, pelo que se fala. Você crê e você fala e você crê. Quando o coração concorda com a boca, a fé é ativada. Não importa o que seja, a fé é ativada. Deus vai fazer. Deus vai fazer acontecer. Olha, amado, deixa eu dizer uma coisa a todos que estão me ouvindo aqui esta noite. A obra perfeita da cruz do Calvário nos fez perfeito para sempre. Nunca mais te veja em culpas. Não se condene. Deus te fez assim, carne e espírito. Em ti habita o bem e o mal. Paulo, clamando ao Pai que tirasse seu espinho de sua carne, teve a seguinte resposta: minha graça te basta. Minha graça te basta. O que tu tens a aprender é controlar este veículo no qual está o teu corpo, louvado seja Deus.
É isso, porque o motorista está desabilitado. E só se tira a habilitação se revestindo do novo homem com o conhecimento da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero pedir permissão ao ministro Edmilson e convidar a todos para ficar de pé agora em nome do Senhor Jesus. Toca aí, toca aí. Glória a Deus para sempre. Quero desde já agradecer aos amados, queridos em Cristo Jesus, que nos deram a honra. Quero agradecer pelo convite ao nosso amado Erivaldo Miranda, este abençoado de Deus. Tive a honra e o privilégio de conhecê-lo, e com muito orgulho e com muita honra quero dizer não só a você, mas ao pastor, a todos que nos deram a honra de fazer com que fizéssemos parte desta família. Quero dizer que amo vocês, cada um de vocês. Vocês moram no nosso coração. Minha família, meu povo, somos do mesmo corpo do qual Cristo é a cabeça. A você que nos ouve, a você amigo, a você que está na circunvizinhança, eu quero declarar algo esta noite. Você está exposto a um conhecimento que tem a propriedade de te guiar em águas tranquilas. Viva na graça de Deus e desfrute dos melhores dias da sua vida, sabendo quem tu és. És um espírito dentro de um corpo de barro, mas a tua riqueza está no Espírito. E pelo poder desta palavra, eu ativo em ti o Espírito da graça esta noite. Pelo poder desta palavra, eu coloco a espada do Espírito na tua alma esta noite, para te libertar. E te digo agora, os medos e temores desapareçam pela glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo rancor tem que desaparecer esta noite, pelo poder desta palavra. Louvado seja Deus. Todos os medos, vultos, depressões, doenças, tu és um espírito com Deus. Teu corpo está debilitado, mas o Senhor renova as tuas forças esta noite. Louvado seja Deus. Sobre a autoridade do nome de Jesus, os surdos ouçam agora, os mudos falem, os coxos andem, doentes sejam curados pelo poder desta palavra, no nome de Jesus. Sobre a autoridade Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porta abra-se agora, porque todas as bênçãos tocadas no nosso espírito. E eu chamo agora a bênção de Deus sobre aqueles que crêem nesta palavra. E quantos podem dizer amém? Louvado seja Deus. Aonde está a vida que foi alcançada por esta palavra? O Espírito está aqui. Louvado seja Deus. Amados, temos a honra, o privilégio, estamos vivendo o lapso da glória, da graça. O Espírito está tocando em milhares e milhares e milhares de vidas, no Brasil e no mundo. Recebo testemunhos toda tarde de Alagoas, de Pernambuco, do Ceará, da Paraíba. Recebo testemunho, muitos testemunhos, dezenas de testemunhos da África, da Ásia, da América Central, da América do Norte, do Chile, do Paraguai. Agora mesmo está acontecendo um grande milagre lá nos Estados Unidos da América. Tem um irmão lá que entrou em contato comigo e contando o que o Espírito está fazendo na vida da família dele. Deus está fazendo a obra sobre a terra. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te resplandecerá em nome de Jesus. Aqui agradeço a minha participação e peço aos amados que orem pela nossa volta em nome de Jesus.